meus irmãos, seja bem-vindo a mais uma celebração da Igreja Batista em Porto da Madama. Receba em sua casa o convite do Senhor para servirmos juntos a Deus. Alinhe seu coração, Senhor, e que em nossas orações tenha sempre a vontade, o desejo de estarmos cada vez mais juntos com Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque podemos estar em sua casa, ó Deus, para louvar ao Senhor, para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, sermos transformados, sermos moldados pelo Senhor. Que o Senhor abençoe cada família representada nesta transmissão, ó Deus, abençoe esses lares, ó Pai, e que possamos, ó Deus, juntos aqui receber mais do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Aproveite esse momento, você que está aí, para compartilhar esse link, para que outras pessoas também sejam abençoadas, para que esta mensagem de Deus, de Cristo, possa chegar em outros estados, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Eu quero fazer uma coisa, pastor, me ajuda com os aniversariantes. Eu preciso que o senhor sabe melhor do que eu, talvez eu vá falar não tão bem quanto o senhor sobre quem vai estar de aniversário. Meus irmãos, eu não sei se eu falo tão bem assim, mas eu falo com muito amor, com muita alegria no coração, quando estou falando dos irmãos que estão aniversariando. E eu quero comunicar aos irmãos, os aniversariantes do dia 18 até o dia 24, que está aqui no meu celular, que a nossa querida irmã Aline nos mandou. Primeiro, ela mandou o da Rafaela Figueiredo. Rafaela, que pena não poder estar com você aí, ter estado no dia do seu aniversário, né? Infelizmente, essa pandemia tirou essa possibilidade de você juntar as pessoas importantes, seus amigos, para estarem com você. Mas que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Eu sei que o seu aniversário foi uma alegria muito grande. Mas também nosso irmão Sidney, que coisa boa é poder lhe dar os parabéns também. Quanto tempo nos encontramos, estou com saudade. A Gabriela, que Deus te abençoe, minha filhinha querida, Deus te abençoe rica e abundantemente. A Regininha, como eu costumo chamar, né? Que Deus te abençoe, Regina, grande bênção dos céus sobre a sua vida. Leonor Napomuceno também, querida irmã, Deus te abençoe. Reinaldo Paixão, eu fiquei com gostinho daquele bolo na boca, viu, Reinaldo? Eu sei que você já fez o bolo, já comeu, e a gente ficou só vendo de longe, não é? A irmã Lucília Ferraz, Deus abençoe, irmã Lucília, sabemos que você está tão longe, nós todos com saudade de você, ok? Davidson Rosa, vem cá, Davidson, que Deus te abençoe, meu querido. Você está aqui, nós vamos poder orar agora por você. Davidson faz aniversário no dia 22, né? Que Deus te abençoe, Davidson. Irmão Adilson Bastos, eu creio que vai ter uma festinha boa aí. Você gosta de festa, rapaz? Essa família maravilhosa, que Deus te abençoe, irmão Adilson. E também o irmão Samuel Carlos e Milene Inácio, eu quero crer que seja aniversário de bodas, não é? Então... Deve ser, pastor. Sabe, pastor, também estou com mais alguns aqui, de repente o senhor me ajuda, 28 de abril, Rosirene. Dona Rosirene, que Deus te abençoe, Rosirene. Maravilha, que Deus te abençoe rica e abundantemente, não é? Sara Peçanha. Sara Peçanha. Nicolas. Dia 29 de abril. O Nicolas, dia 30. Dia 30, Maria José. Dia 1º, irmão Eloí. Também dia 1º, Luiz Carlos Ventura. Que Deus abençoe essa turma maravilhosa que está fazendo aniversário. Que Deus abençoe. Nós vamos orar por você, e você é o privilegiado que está aqui presente, não é? Que Deus te abençoe. Senhor, nós te rendemos graças por esta manhã maravilhosa, especialmente, ó Deus, quando podemos
te render graças pela vida de todos esses irmãos e irmãs que aniversariam, ó Deus, nesses dias citados. Que a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, esteja sobre todos eles, acrescentando, Senhor, vida abundante, graça e poder, para a honra e glória do teu nome. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu grande amor, e coloco nas tuas mãos a vida de todos esses aniversariantes. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Bênçãos dos céus. Amém e amém. Amém. Pastor, o senhor continua aqui, porque daí eu quero fazer uma coisa. Primeiro, dar um recado para você que ainda ficou esperando a respeito da escola de música. A gente retomou a escola e logo tivemos que parar mais uma vez, mas é muito importante os irmãos saberem que é por conta dos cuidados que nós estamos tendo como igreja. Não estamos então fazendo nem mesmo as aulas durante os sábados e nem o ensaio da orquestra na terça-feira. Quando retornarmos, os irmãos já serão informados, todo o grupo também vai ser informado. E eu quero, pastor, também nesse momento chamar algumas pessoas que fazem também com que tudo isso aqui aconteça, tá? Claro que a gente tem que entender que a glória de tudo isso é Deus, é por Ele, é por meio dEle, para Ele que nós estamos aqui. Mas eu também quero chamar os meninos aqui, todos, a equipe de multimídia, a equipe de som, Rafael, Guilherme, o Enzo. E também informar, irmãos, que esse pessoal que está aqui à frente não tem se cansado, não tem medido esforços para que tudo acontecesse, para que tudo desse certo. Eles têm feito pesquisas para melhor atender, para melhorar a imagem, para melhorar o áudio, fizeram pesquisa a respeito das câmeras, fizeram pesquisas sobre como melhorar a imagem para a transmissão. Então, irmãos, que os irmãos estejam orando por esses que aqui estão. Temos mais integrantes na equipe, tem mais pessoas que também fazem parte. Aqui também tem o Lucas aqui, que também está na equipe do som, na equipe de multimídia, sempre cooperando. Então, para vocês que estão em casa, não estão aqui, sintam-se também abraçados, e queremos orar por vocês, porque vocês são bênção na vida da igreja, né, pastor? Mais que bênção. E cadê o pessoal da música que canta? Então, Mônica, Vivian, pastor Isaac, Davidson, esses também estão sempre aqui conosco, servindo. Como é bom estarmos juntos, estarmos servindo. Vem cá, Vivian, não tem esse problema de estar com calor não, agora é melhor ainda. Meus queridos irmãos, eu faço questão de ter todos aqui em cima, porque sem a presença desses irmãos, nós não poderíamos levar até vocês esse culto maravilhoso que estamos apresentando. Eu louvo a Deus por todos vocês, e temos um contribuinte aqui, um participante novo, é aquele moço da bateria, Felipe é primo do Augusto, né? É bonito igual o Augusto, viu, Felipe? Ó, o pessoal vai responder. Mas que maravilha ter todos vocês aqui. Tem um aqui que está de calça curta, tá vendo? Esse menino, ele sempre vem bem comportadinho, e hoje ele, como ia ficar lá na retaguarda, nos bastidores, né, pastor? Nos bastidores, ele exagerou, né? E ele está meio sem graça hoje, mas nós perdoamos você, tá bom? Que Deus te abençoe rica e abundantemente, amém? Isso. Então, meus irmãos, eu peço que estejam orando por essa equipe. Nós estamos aqui sempre trabalhando para oferecer o melhor para vocês. Que Deus abençoe toda essa equipe, amém? E a igreja vai estar orando por todos nós, amém? Muito obrigado, Ana. Amém. Podem se sentar, obrigado por terem vindo até aqui. Meus irmãos, durante todo esse mês a gente vem conversando a respeito da Escola Bíblica Dominical, e a temática dessa manhã, como conhecer a Deus. Temos falado sobre perseverar no ensino da palavra em tempos de crise. Colossenses 2, versículos 2 e 3 diz: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em força e alcancem toda a riqueza de pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Que nós, como igreja, possamos estar sempre buscando, através da palavra de Deus, entendimento, sabedoria, entendendo que é através da palavra de Deus que nós vamos perseverar, que nós vamos encontrar
também acolhimento em tempos de crise. Vamos louvar ao Senhor? Abre seu cantor cristão no hino de número 137, o hino de número 137, o pão da vida. Cantemos. Seja o nome do Senhor. Bom dia, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom estar mais um domingo com os irmãos. Melhor seria se os irmãos pudessem estar aqui conosco, mas nós estamos passando por um período muito difícil, em que no momento a gente não pode estar presente todos aqui no templo, mas se Deus quiser, logo logo esse momento vai passar e nós vamos poder estar todos juntos aqui novamente, louvando, bendizendo e engrandecendo o nome do Senhor. A palavra de Deus fala em Salmos capítulo 63, versículo 1, o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te busquei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca, cansada, onde não há água. Meus irmãos, imagina eu e você, todos nós, num deserto, caminhando, quilômetros e quilômetros naquele sol quente, na terra árida, seca, e tudo que a gente quer é o quê? É um copo d'água para poder nos hidratar, para poder saciar a nossa sede. E aqui o salmista compara a nossa vontade de buscar o Senhor com a sede que nós teríamos num deserto. Então que a cada dia a gente possa ter essa sede de buscar o Senhor, de conhecer a Tua palavra, de prosseguir em conhecer o nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Está em Ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração
desejo aumento de te encontrar, agradecido estou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver, eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Declare te conhecer, e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer, Senhor. E prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero na minha vida, Senhor. Tu és o alvo, este é o alvo da minha vida, Senhor. É tudo que eu quero, é tudo que eu quero na minha vida, Senhor. Meus amados irmãos, que bom é estarmos aqui ao som desses instrumentos e a melodia desses cantores. Que coisa linda, não é? É muito gostoso. Eu tenho certeza que os irmãos estão felizes em casa, porque nós estamos tendo condição, meus irmãos, de transmitir esse culto para todos os irmãos e todos aqueles que não estão no Rio de Janeiro, mas estão ao alcance da nossa voz, não é? E o texto que eu quero deixar agora, meus irmãos, ele fala de retribuição. O texto é o Salmo 116, verso 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. Meus irmãos, nós estamos em tempo de pandemia, mas temos a vida, não é isso, irmã? Temos a vida, temos saúde, graças a Deus. Muitos irmãos, aliás, aqui quase todos já passaram pela experiência da Covid, mas todos estão com saúde. Que coisa maravilhosa! Todos nós falamos da palavra de Deus, anunciamos o Evangelho, mas, meus irmãos, todos nós estamos contribuindo de alguma forma para a manutenção do reino de Deus. Nós estamos, meus irmãos, aqui falando, tem os músicos que estão tocando, os cantores que estão cantando. Tudo isso é oferta de talentos de vida para o Senhor. Mas não nos esqueçamos, meus irmãos, de uma coisa muito importante, que é entregar ao Senhor uma porção daquilo que o Senhor também nos deu como recursos financeiros, porque nós contribuímos, meus irmãos, mensalmente para a manutenção, para o sustento da obra do reino de Deus. E nós queremos apelar aos irmãos para que façam isso, para que possamos continuar transmitindo a palavra em tempo, meus irmãos, porque esse é o tempo de comunicar o Evangelho. Quando os irmãos estão em casa, muita gente passando dificuldades, muita gente sofrendo problemas de enfermidade, e uns orando pelos outros.
Nós mantemos, meus irmãos, a entrega de cestas básicas. Temos o trabalho aqui, nessa frente missionária aqui, administrada pelo pastor Isaac, né? Vila Oriente, aqui no Morro da Madama, e em outros pontos também. Estamos fazendo isso. Que Deus continue nos abençoando, e os recursos do reino de Deus vêm dos irmãos, vêm de todos nós que contribuímos, fazendo, meus irmãos, uma retribuição por tudo aquilo que Deus nos tem dado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Continuamos orando ao Senhor, louvando ao Senhor. E as palmas louvam ao Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa a conquistar, coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero. Agora aí, você na sua casa declare: Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver, Senhor. Senhor, te quero mais. Senhor, a cada dia
nós te queremos mais e mais, ó Pai. Queremos agradecer, ó Pai, pelos dízimos que o Senhor permitiu à tua igreja colaborar, seja por uma transferência bancária, seja o irmão que veio aqui pessoalmente entregar na igreja. Que o Senhor, ó Pai, continue abençoando a vida dos seus filhos, ó Pai. Que esses recursos venham ser empregados da melhor maneira possível. Que esses recursos venham ser para a glorificação do teu santo nome, ó Pai. Essa é a oração que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Declare: render a ti. Render a ti adoração E derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. te imaginar é me inspirar. Te imaginar é me inspirar Pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti, Senhor. por ti. Senhor, tu és incomparável. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Oh, leva-me além. Leva-me além. a um nível mais profundo. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-nos além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. vamos declarar mais uma vez do início: render a ti adoração. Declare: Render a ti adoração e derrame todo o teu ser. e derramar meu ser. É o que meu coração Deseja toda manhã. deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Oh, Leva-me além. a um nível mais profundo. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Oh, Leva-me além. Leva-me além. que
Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Que a minha vida flua mais, Senhor, da tua unção. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder. Leva-me além. Meus amados irmãos, nós vamos, a partir deste momento, estar meditando na palavra de Deus. Como já enfocamos no início do culto desta manhã, estamos, meus irmãos, comemorando o mês da Escola Bíblica Dominical. E hoje eu estava conversando com a irmã Rosângela, e nós falávamos sobre essa questão, e ela falava-me da saudade que tem de estar aqui, de classe em classe, administrando as lições da EBD. Mas temos uma esperança de que em breve possamos estar de volta com a nossa escola bíblica dominical, com as classes funcionando, com os irmãos entrando e saindo, louvando a Deus e rendendo graças. O texto que nós temos nesta manhã divisa preservando o ensino da palavra em tempos de crise. Mas como conhecer a Deus, se não através da comunicação pela palavra? Eu quero compartilhar com os irmãos um texto muito bonito, e esse texto foi assim, um alvo até de muita busca, de muita procura, porque quando eu estava, meus irmãos, preparando a meditação desta manhã, eu estava, meus irmãos, pensando num texto que representasse melhor esse momento, e veio-me ao coração e à mente o desejo de falar sobre fala e não te cales. E eu fui procurar essa expressão magnífica dentro da palavra de Deus, e então eu convido os irmãos para que estejam lendo comigo Atos, capítulo 18, do verso 1 em diante. Nós não vamos ler o capítulo todo, porque senão teríamos que ler todo o livro de Atos, porque o livro de Atos, meus irmãos, fala justamente daquilo que aconteceu com os discípulos do Senhor. São os Atos dos Apóstolos, e os irmãos vão ver aqui brevemente algum relato daquilo que acontecia com eles, levando-se em consideração a responsabilidade que receberam do Senhor de comunicar a palavra de Deus. Atos, capítulo 18, vamos ler. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto, e lá encontrou certo judeu, chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Eles foram expulsos de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício,
passou a morar com eles, e ali trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorriam na sinagoga, persuadindo tanto judeus como a gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu, Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Meus irmãos, esse pedacinho aqui se refere à oposição dos judeus, à perseguição dos judeus empreendida porque Paulo estava pregando a Jesus, o Filho de Deus. Então eles estavam blasfemando, por isso sacudiu as suas vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tácio Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe aparecia e disse-lhe: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu por 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Meus irmãos, não pode haver coisa mais significativa e mais maravilhosa do que esta. Nós observamos aqui, meus irmãos, que Paulo estava vivendo uma crise. Por um lado, ele atendia o chamado do Senhor Jesus para o apostolado, para pregar o evangelho, para falar. E quando ele chega na cidade para comunicar o evangelho, ele é escarnecido, é criticado, mas Deus sustenta o seu coração, eleva a sua vontade, mantém a sua disposição de falar, e diz: fale e não te cales, e com você não vai acontecer nenhum mal, porque eu estou contigo. Meus irmãos, era a promessa gloriosa do Senhor Jesus. Mas, como eu já disse, o livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, foi escrito para orientar a igreja em sua missão permanente, de anunciar a palavra de Deus pela inspiração do Santo Espírito de Deus, E os apóstolos foram inspirados, foram orientados por Deus. Todos eles sofreram perseguição, mas nunca deixaram de falar da palavra de Deus, apesar das ameaças que recebiam constantemente. É importante dizer, meus irmãos, que este capítulo 18, ele começa com o encontro de Paulo com os seus colegas de trabalho na confecção de tendas, Áquila e Priscila. Eles eram
servos do Senhor, eles eram comunicadores da palavra. E Paulo chega à casa deles, eles haviam sido expulsos, não é, do seu país de origem, e porque eram judeus, e eles agora acolhem a Paulo e eles formam uma equipe, como nós estamos fazendo aqui, para comunicar o Evangelho, para pregar o Evangelho. E qual era a crise, meus irmãos, que havia em Jerusalém? Qual era a crise que havia no meio do povo de Deus? Era justamente, meus irmãos, a crise do descrédito, o pecado contra a grandiosidade e o poder de Deus, que se revelara através de Jesus, para salvar os pecadores, né? Esse era o pecado, e ele, meus irmãos, começou a trabalhar. Ele não tinha ganhos, então ele começou a fazer tendas, para ganhar algum dinheiro e pregar o Evangelho. Paulo nunca desvalorizou o trabalho, pelo contrário, muitas vezes esforçou-se para não ser pesado a ninguém. Meus irmãos, esta é a visão do servo de Deus, é a visão do povo de Deus, e Paulo ensinou isso. Mas aconteceu, meus irmãos, uma coisa muito importante. Paulo foi confrontado pelo Senhor Jesus, que lhe apareceu em visão, dizendo a ele para perseverar e continuar pregando. Deus tinha um plano para a vida deste homem, porque ele tinha fluência, porque ele tinha conhecimento das profecias, ele tinha conhecimento da palavra, ele tinha facilidade para falar. E o Senhor Deus diz: eu preciso de você comunicando a palavra. Fala e não te cales. Mas, Senhor, eles não querem que eu fale. Não tem problema, nenhum mal vai acontecer contigo. Não temas, não temas. Então, meus irmãos, diante desse desafio, não é? Paulo se levanta para pregar o Evangelho, e aí começa. Paulo, como testemunha apostólica de Cristo, não é? Ele sofreu muitos ataques, mas nesse momento, meus irmãos, ele se levanta e começa a falar do reino de Deus, a ser testemunha. E nós vamos ver, meus irmãos, que ele começou a fazer viagens. Nós conhecemos pelo menos 3 grandes viagens missionárias do apóstolo Paulo, e eu separei aqui do livro de Atos momentos importantes. A primeira viagem missionária que Paulo fez está descrita em Atos capítulo 13, de 1 a 14, e de 14 de 1 até o dia 28, ao verso 28. A segunda viagem missionária no capítulo 15, verso 36 até 18, 22. A terceira viagem missionária de Paulo está em verso 18, de 23 a 21 até o 14. E assim foi, meus irmãos, até que ele teve também a prisão em Jerusalém, foi preso. Depois de ser preso, ele vai para Roma e fica 2 anos preso em casa. Me chamou a atenção, meus irmãos, esse aspecto. Paulo foi preso, impedido de viajar, ele ficou encarcerado na sua própria casa, mas da sua casa ele pregava o Evangelho, da sua casa ele escrevia e mandava os escritos para a igreja. Meus irmãos, coisa impressionante, mas não é isso que nós estamos vivendo hoje? Todos estamos um tanto que confinados em nossas casas, mas, meus irmãos, nós estamos nos comunicando, nós estamos anunciando, nós estamos contribuindo, nós estamos fazendo alguma coisa para que o reino de Deus
permaneça vivo. Então, nós vamos ver que esse fala e não te cales, essas foram as palavras de Jesus ao apóstolo Paulo, no seu conturbado, mas muito abençoado ministério em Corinto. Ao perceberem a conversão de muitos dos coríntios, os judeus que ali moravam, começaram também a reconhecer a Jesus como Salvador. O vizinho, meus irmãos, ali da sinagoga, outras pessoas foram aceitando, e eles começaram a testemunhar, e havia, meus irmãos, o reconhecimento, havia, meus irmãos, o encanto dos vizinhos, aí o povo se alegrava, todos ficavam contentes com o testemunho desses crentes primitivos. Mas, meus queridos, nós vamos ver que no auge do crescimento, da expansão da igreja, quando Paulo anunciava, então houve a perseguição. A igreja do Senhor foi perseguida, e Paulo teve que sair de Jerusalém. Mas Paulo, meus irmãos, era um evangelista que comunicava o evangelho com ousadia. Nós vemos isto no texto sagrado, não é? E quando ele recebeu do Senhor, fala e não te cales, ele falava com ousadia, ele falava com autoridade. Mas que autoridade, meus irmãos, era esta que tornava a mensagem mais poderosa, tornava a mensagem mais eficaz? Era porque, meus irmãos, a ousadia de Paulo era o reforço da sua experiência, da experiência que ele teve com Jesus. Ele tinha tanta convicção da sua experiência com o Senhor Jesus, da sua salvação, que isso, meus irmãos, lhe rendia todos os atributos morais, todos os atributos espirituais, todos os atributos sociais, afetivos, para poder comunicar com ousadia a palavra de Deus. A igreja do Senhor hoje, meus irmãos, não faz a mesma coisa, está acomodada. Falta-nos coragem, falta-nos, meus irmãos, intrepidez para anunciar a palavra do evangelho. Os crentes da igreja primitiva, meus irmãos, tinham ousadia. Em Atos 4:31 nós lemos que eles estavam cheios do Espírito Santo e com intrepidez, e assim anunciavam a palavra de Deus. E o que a igreja está precisando hoje, meus irmãos, é dessa ousadia, dessa intrepidez para comunicar o evangelho. Talvez, meus irmãos, estejamos muito arredios, enfraquecidos pelos problemas deste tempo de perseguição, de contradição, de constrangimento. Mas, meus irmãos, nós temos o poder do Espírito Santo de Deus. Mas por que Paulo não devia calar-se? Essa é uma questão muito importante, meus irmãos. Primeiro, Paulo não devia calar-se pelo fato de que Jesus ainda salvaria muitas pessoas naquela cidade. E no texto que lemos, nós encontramos lá no verso 10: pois tenho muito povo nesta cidade. E quando Deus fala tenho muito povo nesta cidade, ele se referia, meus irmãos, àqueles que tinham o coração aberto para a palavra, mas não haviam ainda sido tocados pelo Espírito Santo de Deus. Porque, meus irmãos, a palavra é o verbo que se fez carne. A palavra, meus irmãos, é o som do trono e da glória de Deus. E esse som,
essa verdade que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, meus irmãos, é a palavra que nós anunciamos e que entra nos ouvidos, que penetra na mente, na memória, e mexe com as emoções e agita o coração, fazendo que essas pessoas direcionem o seu amor para Deus, porque Deus já os ama, mas elas precisam amar a Deus acima de todas as coisas. Agora eu pergunto, meus irmãos, para todos nesse momento: quantas pessoas que estão ao seu redor também se encontram extremamente necessitadas de ouvir essa palavra? Talvez um vizinho seu, talvez um parente seu, alguém que esteja perto de você, está precisando de ouvir essa palavra, e você precisa abrir a boca e anunciar. Fala e não te cales. O Senhor Jesus está dizendo a você também: fala e não te cales. Não deixe de anunciar, não deixe de testemunhar ao Salvador, do Salvador, porque Ele é Cristo, o Senhor, para a salvação de todo aquele que crê. Em segundo plano, meus irmãos, porque o Senhor Jesus lhe garante sua presença e a sua proteção. Hoje você está em casa, mas você tem instrumentos para testemunhar, você tem instrumentos para falar, como Jesus disse também ao apóstolo Paulo: porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, ninguém ousará fazer-te mal. Essa é uma promessa confortadora e encorajadora para todos nós. Você pode ser até perseguido, mas na sua integridade espiritual, moral e transcendental, ninguém vai interferir, porque Deus já nos deu o seu reino, Deus já nos garantiu uma morada nos céus, o conforto celestial, e nós temos essa garantia. Nós também podemos nos sentir, meus irmãos, da mesma maneira, pois esta palavra é para todo discípulo do Senhor daquele tempo e de hoje também. Nós lemos aqui no verso 20 do texto que lemos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, o Senhor nos guia, o Senhor nos orienta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos sustenta. E o que precisamos mais? Precisamos, meus irmãos, confiar nessa presença, precisamos confiar nesta direção, como Paulo confiou e teve a sua vida ameaçada, mas em momento algum ele temeu. Meus irmãos, estamos finalizando essa palavra e eu quero finalizar dizendo: a igreja do Senhor Jesus está silenciosa hoje e acomodada. Falta-nos coragem, meus irmãos, falta-nos intrepidez na comunicação do Evangelho. E eu repito, falta-nos coragem, falta-nos intrepidez para que possamos comunicar o Evangelho. Os cristãos da igreja primitiva, meus irmãos, tinham ousadia para a divulgação do Evangelho do Senhor Jesus. Por isso, a igreja crescia e se fortalecia. Em Atos 4:31 nós lemos que todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez comunicavam a palavra de Deus. E aqui no verso 1, no capítulo 1, verso 8, ele diz: e conhecereis o poder
recebereis o poder e sereis as minhas testemunhas, tanto aqui como em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra. E eu quero dizer, meus irmãos, que os confins da terra é para quem está do outro lado, onde nós estamos, e os confins da terra, para nós que estamos aqui, é para aqueles que estão em outro continente. E assim, meus irmãos, nós anunciamos o Evangelho para aqueles que estão no outro continente, através das nossas ofertas missionárias, através da nossa contribuição, e lá eles recebem os missionários que vão pregar o Evangelho. Por essas e outras razões, meus irmãos, nós precisamos comunicar o Evangelho. E eu estive, meus irmãos, enquanto meditava nessa palavra, eu me lembrei do hino 538 do HCC, e isso me trouxe tanta alegria, tanto prazer, e eu quero convidar os irmãos para que possamos cantar com a nossa igreja este hino, porque ele é poderoso, ele nos desafia para a comunicação. Depois de cantarmos, meus irmãos, os irmãos sintam-se desafiados a estar comunicando a palavra de Deus, falando para o vizinho, contribuindo para missões, ofertando, fazendo a nossa parte, porque o hino diz: fala e não te cales, ergue a voz, ergue a cruz da redenção, Cristo espera que tu fales, ou as pedras clamarão. Que coisa linda, né? Vamos cantar. Onde
Que maravilha, meus irmãos. Fica para todos nós esse desafio. Fala e não te cales. Ergue a cruz da redenção. Que assim façamos. Vamos orar. Deus, Pai querido e amado, ao encerrarmos o culto desta manhã, nós queremos, ó Deus, assumir esse compromisso que Paulo e a igreja primitiva assumiram, ó Deus, naqueles primeiros momentos da expansão do Evangelho, do Teu reino neste mundo. Derrama sobre a Tua bênção, ó Deus, sobre a Tua igreja hoje, sobre todos os irmãos que estão em casa, sobre aqueles ouvintes que, ó Deus, acompanham o culto desta manhã. Que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre todos. Despede-nos, ó Deus, com a Tua misericórdia, com o Teu amor e a Tua graça, pois oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Meus queridos, agora nós vamos ter o pós-lúdio e esperamos que todos estejam orando a Deus enquanto finalizamos o culto desta manhã, e já pedindo ao Senhor, intercedendo pelo culto da noite, porque será igualmente bênção para a vida de todos os irmãos. Não deixe de ligar seus aparelhos para receber o culto às 18h30 em nome do Senhor Jesus. Amém?